Eu vou falar sobre um tema para esse auditório pujante, jovem, dizia Rui Barbosa. Eu não sei por que eu tenho uma ficção muito grande ao Rui Barbosa. Sempre procurei ler muito sobre o Rui Barbosa. Eu tive um professor de pós-graduação que tinha a Ruiana inteira e me colocava à disposição. Não li muito, mas sempre tive como um norte o que o meu professor dizia, consequentemente, por tabela, o Rui Barbosa, dizia que depois da voz de Deus, a voz da juventude é que sobrepuja nas sociedades, em todas as sociedades. Por isso que eu ainda, vendo o perfil deste auditório, me lembrei dessa passagem, e é sempre uma satisfação. Eu venho de uma forma otimista, sempre gostei de participar desses eventos, em particular do direito processual civil. A esperança é a última que morre. E eu queria dizer que o tema que me foi sugerido me acompanha há mais de 30 anos, muito antes da Constituição, que positivou um princípio caro no artigo 93, inciso 9º, qual seja o do dever de fundamentação. Esse dever deve estar muito mais na consciência do juiz do que propriamente no texto constitucional. E é um tema recorrente, porque há 30 anos que eu me debruço sobre ele e lamento muito, hoje, inclusive, o número de sentenças declaradas nulas por ausência de fundamentação. E acabei de escrever um artigo a demonstrar como esse tema me persegue, um artigo que saiu a semana passada, na terça-feira, agora passada, no Conjur, que tem um título até um pouco arrojado, ousado, a responsabilidade objetiva do juiz pela anulação da sentença. É um pouco mais amplo, porque eu não enfoco só essa questão da nulidade. O maior processualista português, que foi o pai do Código de 40 em Portugal, foi presidente do Supremo português, José Alberto dos Reis. Tem uma obra notável sobre o processo civil e tem uma página memorável nos comentários do próprio código que ele, então, elaborara o anteprojeto, de que a sentença desmotivada evidencia a preguiça mental do juiz. Não é a extensão que, ainda mais hoje com o computador, não é a extensão de uma petição inicial, de uma contestação, de uma sentença em particular, é que vai trazer conteúdo a essas manifestações processuais. Muitas vezes, por ser sempre uma questão de estilo, uma sentença em poucas laudas, enfrentando questões complexas, não é? É mais do que suficiente. O que importa é o tirocínio e a consciência do juiz da função nobre que ele exerce. E assim nós vamos verificar que, ao longo, eu poderia dizer, não da história do direito, mas no nosso sistema em particular, esse princípio que vem roborado, vem repristinado pela legislação infraconstitucional. No Código anterior era o artigo 458, no atual é o artigo 489, e mais ainda, também naquela parte introdutória das normas fundamentais, no artigo 11, não é? São regras incisivas, chamando a atenção de que, do ponto de vista estrutural, o juiz não pode olvidar a ratio decidendi. Hoje, a rigor, a motivação tem um duplo significado, além dos escopos, que em seguida eu vou de uma forma muito breve aludir, que é em decorrência da valorização do precedente judicial. Porque, se é certo que nós extraímos a regra do precedente das decisões anteriores, porque é evidente que toda decisão, senhor desembargador, colegiada, potencia, ela nasce predestinada a ser um precedente.
Por isso que, para se tornar precedente, há necessidade de ter duas decisões, porque o precedente ele só pode ser, aí é uma questão até de lógica, ele só pode ser concebido como precedente se ele for aplicado num caso sucessivo. Ou seja, pode ser que uma decisão colegiada jamais se torne um precedente, porque, tendo em vista a peculiaridade do tema ou da tese abordado, não se repita, é uma coisa curiosa, não se repita no futuro. E aí a relevância também por esse aspecto da fundamentação da decisão judicial. A sentença, numa outra página importante da literatura processual internacional, eu me refiro às instituições de Chiovenda, é uma página linda, em que Chiovenda coloca, isso em 1935, ele morreu em 1937, mas as instituições foi a última obra de fôlego, nos 3 volumes, desse grande jurista, que é considerado um dos pais da ciência processual e que transformou a procedura em processo, é o pai da escola processual civil italiana. Ele diz que a sentença tem 2 vontades. A vontade do juiz enquanto o juiz razoa, enquanto ele tece, não é? Aquele caminho de viagem que chega, afinal, no dispositivo. Enquanto o juiz razoa, a vontade é própria, a vontade é íntima do juiz. No momento em que ele finaliza a ratio decidente e coloca isto posto, que mais dos autos consta, já não é mais a vontade do juiz, é a vontade da lei. É exatamente por essa razão que a coisa julgada incide sobre a eficácia da lei, vale dizer, ao dispositivo, sobre o dispositivo e não sobre a vontade independente e particular do juiz, do magistrado. É evidente que as premissas, os motivos que fundamentam qualquer decisão judicial se prestam instrumentalmente para iluminar o dispositivo. O dispositivo não vale nada, é por isso que o precedente judicial não é extraído, a súmula da jurisprudência predominante, enfim, também não é extraída do dispositivo. O dispositivo é estéril, ele é só entendido a partir do exame da fundamentação. E um outro aspecto, eu nunca fui juiz, agora estou tendo, para mim, intimamente, uma experiência notável como árbitro em arbitragem. Comecei mal, porque, até por ter sido advogado por mais de 30 anos, eu completo 40 anos, esse ano eu sou da turma de 78 das Arcadas de São Francisco, e eu, nas primeiras arbitragens, advogados, escritórios ótimos, patrocinando as causas e tal, eu queria empatar sempre. Eu achava que, no meu consciente, daí percebia a dificuldade que o juiz tem, nesse particular, para decidir. O advogado, ele assume a carapuça, defende o autor, defende o réu, ponto final. Muitas vezes, esse dilema do juiz, só de eu pensar, acabou me trazendo uma perplexidade enorme. Agora já estou acostumado, já na arbitragem, a tomar realmente uma posição decidida. Mas, de qualquer modo, analisando a fundamentação, a estrutura formal da sentença, eu chego à conclusão, por isso que eu dizia, sem nunca ter sido magistrado na acepção da palavra, porque todo dia nós tomamos decisões nas nossas vidas, mas do ponto de vista da construção de uma sentença, o magistrado chega primeiro ao dispositivo. O magistrado do crime, por exemplo, ele nunca fundamenta e depois fala, nossa, agora eu vou condenar o réu. Ele condena primeiro. E o Capelletti dizia muito bem isso, de acordo, inclusive, com as suas idiosincrasias pessoais.
as suas frustrações, por várias razões que ele não vai levar, evidentemente, para a sentença. Depois, no seu raciocínio, formado o dispositivo, é que ele vai construir ou reconstruir juridicamente falando, então, uma fundamentação adequada a justificar aquela conclusão. Esse é, a rigor, um ponto que desmistifica o silogismo que nós aprendemos, e do ponto de vista didático é muito bom, sem dúvida, nos bancos da faculdade, premissa maior, premissa menor, e aí, então, o juiz aplica a lei ao caso concreto. Isso é muito interessante do ponto de vista formal, mas a sentença é um ato muito mais misterioso, por mais simples que seja a causa, e muito mais complexo do que esse mero silogismo lógico. E daí também se explica, por esta razão relevante, se explica o conflito lógico de decisões, porque se houvesse um silogismo da forma que nós aprendemos no banco como didática, como instrumento de didática, e eu não estou, evidente, a criticar este aspecto, porque também utilizo ao ensinar, enfim, para a graduação, a estrutura formal da sentença. A rigor, se nós verificarmos, eu dizia que até em causas simples, a rigor essa operação ela é importante porque, se nós passarmos a examinar os escopos da decisão, nós vamos ver realmente a relevância, por mais simples que seja. Em primeiro lugar, já sendo muito rápido e muito direto do ponto de vista das finalidades da fundamentação, em primeiro lugar, o juiz, aquele juiz talhado, aquele juiz que tem tirocínio, ele tem que entender a própria decisão. Isso nem sempre ocorre, e eu não gosto de generalizar, porque é evidente que estou falando nos casos excepcionais. Um desembargador, por exemplo, lá em São Paulo, que eu peço para entregar um memorial, converso com ele, tenho absoluta convicção de que ele não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas isso é uma questão, isso acontece também, como muitos advogados, assim também no âmbito da magistratura. Em primeiro lugar, quando nós falamos na acepção da palavra, sentença vem de sentir, a raiz etimológica. Então, em primeiro lugar, a sentença tem esse escopo, que é um escopo subjetivo, do juiz se convencer e convencer as partes. Convencer as partes. Ai de nós, advogados, e eu dizia hoje para os meus colegas na hora do almoço, quando nós nos deparamos com uma sentença favorável ao nosso cliente, mas que não resiste ao papel, ao preço do papel em que foi lançado, não vale nada, porque com a experiência nós sabemos que ela vai ser anulada no tribunal. E mostramos para o cliente fica contente, o senhor, ótimo advogado, ganhamos, e a gente tem que dar aquele sorriso amarelo, ganhamos e tal, mas não vale nada a sentença. Então, quando nós estamos falando de sentença, nós estamos falando daquela sentença em que o juiz sai convencido. Que as partes, dentro do possível, e eu como advogado, às vezes acabo me convencendo intrinsecamente de que a sentença está correta, quer dizer, acabou. É lógico que eu não vou contra o meu cliente, não vou chegar para o cliente e falar, não, o juiz tem toda a razão e tal. Evidente que não. Mas muitas vezes nós saímos convencidos de que a decisão é muito boa, e várias vezes. E já sob o ponto de vista, que eu diria técnico, a razão de existir da sentença é para mostrar, num sistema hierárquico, mostrar para o tribunal qual foi, ou quais foram as opções, o caminho de viagem, como eu dizia há pouco, para o juiz formar a convicção. É uma forma de controle intramuros que o próprio judiciário, em grau superior, faz acerca
do decisum, do caminho revelado na fundamentação dos atos decisórios, que é de suma relevância, não é, no sistema que agasalha o duplo grau de jurisdição. E ainda um escopo, uma finalidade política, porque é pela sentença um dos meios mais eficazes de controle que se faz sobre o judiciário é a opinião pública. Nós estamos em casa, muitas vezes, vendo o noticiário e, de uma forma indelével, nós controlamos a decisão, a sociedade controla a decisão. Fulano foi solto por isso e tal e tal. O consórcio X foi condenado por isso e tal. Sai no jornal, sai. Às vezes, invade aquela que é a informação passiva. A ativa é quando nós vamos atrás do noticiário. A passiva é quando, de uma forma invasiva, então nós recebemos nas mídias hoje e tudo mais. E assim, inconscientemente, a sociedade controla o labor do judiciário. Isso é muito importante, sem dúvida alguma. Mas, é fácil falar, nós sabemos que tanto o dever constitucional como as regras infraconstitucionais, nesse particular, não são, a rigor, seguidas, muitas vezes, porque, como dizia, há uma recorrência de sentenças declaradas, aliás, sentenças anuladas em decorrência de uma motivação adequada. E é por esta razão fundamental que o Código de Processo Civil traz um dispositivo inusitado. Aliás, nesse tema, muito antes, na Constituição, e eu procurei, à época, pesquisar, é a única Constituição no mundo, pelo menos do que eu pude conversar, verificar, do mundo moderno, que comina de nulidade um ato processual defeituoso. O 93, inciso 9, fala lá, toda a sentença, todos os atos processuais serão públicos e fundamentadas todas as decisões judiciais e administrativas, sob pena de nulidade. Não existe isso. Veja a gravidade da norma, que ensejou que o legislador inserisse nem no inciso 55, só nesta regra, impondo um dever à magistratura, é que então vem expressamente combinar de nulidade. A Constituição não é o locus, evidentemente, para combinar de nulidade. E agora, o parágrafo 1º do artigo 489, que causa uma espécie, quando o legislador, de antemão, já dá, na verdade, um material para as partes, mas, em particular, para os próprios tribunais, um gabarito dizendo que não serão consideradas adequadamente fundamentadas as decisões judiciais se ocorrer isso. Todas aquelas estão, a rigor, absolutamente corretas. É claro que é como exemplo ali. Claro que os 5 incisos, não é, do parágrafo 1º do artigo 489, trazem modelos de situações que rompem o dever de fundamentação. Praticamente diz, a sentença, o Rolando Lero, né, que os 5 incisos colocam lá, a sentença que copiar a regra legal, fizer a paráfrase de regra legal, sem mostrar por que a lei está sendo aplicada, no caso concreto, não é fundamentação. Aquele monte de acortes, recorte e cola, que assessores fazem, também não é fundamentação. Utilizar
conceitos indeterminados, também não vamos, porque o autor agiu de boa fé. Precisa explicar a razão pela qual o juiz formou o seu convencimento nesse sentido, e assim por diante. E assim por diante. Eu vi outro dia uma decisão, não, porque o réu age contra o princípio do venire, que proíbe o venire contra fatum próprio. Bom, mas tem que explicar, está muito bom, põe uma expressão latina e tal, tem que explicar. E, sobretudo, a decisão aliunde, ou seja, aquela que copia, não tem mal nenhum aí, de fazer referência a uma sentença de um colega, a um acordo, a um parecer do Ministério Público e tal, aspas, fecha aspas, mas não copiar a guisa de fundamentação o acordo inteiro, e por isso que eu me insurjo contra o STJ, ao indeferir um recurso, abre aspas, copia o parecer, fecha aspas, e por esta razão não conheço do recurso especial. Ora, isso daí não é fundamentação. Essa fundamentação que não traz a vontade do juiz. Como eu disse no início. O juiz tem que mostrar, ainda que ele copie, com outras palavras, a fundamentação de uma decisão muito boa, num outro caso, ele tem que revelar que a decisão é dele. Ela deve ser extraída do raciocínio dele enquanto juiz da causa, e não de um outro caso, de um parecer e tal. Isso é absolutamente inadmissível, é lógico. E hoje, a decisão que isso no Brasil tem sido um problema gravíssimo. O professor Marcato, que está aqui me honrando com a presença, sabe muito bem que ele tem tese sobre isso, sobre precedente judicial. É o problema de citar a jurisprudência como vox legis, sem revelar que aquele precedente se aplica ao caso concreto. O computador, eu repito, é um ótimo instrumento de trabalho, mas ele peca porque o recorte e cola é terrível. Na mão de um assessor, então, que não conhece muito bem a peculiaridade do caso, isso se transforma num fator implicativo da nulidade da decisão judicial. Eu tenho horror ao recorte e cola. No meu escritório, que também meus colegas mais jovens utilizam, eu falo, dá uma melhorada no acordo. Esse acordo é do ministro Asfor Rocha, de 2002, faz uma consulta, atualiza esses acordos, para até não mostrar a preguiça mental, porque se eu dizia no início que a sentença mal fundamentada revela a preguiça mental do juiz, também o advogado, por outro lado, na sua atividade, deve, enfim, se valer, ainda mais hoje, com a facilidade de busca, não é, pelos sites e tudo mais, de manter atualizada a doutrina em que ele estuda, os precedentes judiciais. Eu tenho uma preliminar, que cita até um trabalho importante na literatura processual nossa, do professor Donaldo Armelin, aquele livro sobre legitimidade de parte dele, que é um clássico e tal. Eu tenho uma preliminar que eu fiz há 15 anos atrás sobre legitimidade de parte. Até hoje eles colam lá no meu escritório, eu sei de cabeça, já de cor e tal. Quer dizer, será que não tem nenhum outro livro novo? Eu me penitencio também, não vai pensar, eu estava falando dos mais jovens, mas muitas vezes eu vou também no recorte e cola, mas sempre procurando atualizar, evidentemente. Então, esse é um tema que merece uma reflexão, e nós, advogados, temos que nós ficamos entre a cruz e a espada, de arguir a nulidade, numa apelação e tal, ou não. É verdade que esse problema foi só quando não dá para salvar mesmo a sentença, quando o tribunal consegue muitas vezes salvar, porque diz, a sentença não está lá, essas coisas, mas dá pelo menos para saber o que o juiz quis dizer, o que é uma boa política, porque muitas vezes nós ficamos com dificuldade até mesmo de interpor o recurso, naquela linha de finalidade técnica que eu dizia há pouco, porque a sentença ficou metade na cabeça do juiz, e certamente nós não podemos voltar lá, marcar, falar o que o senhor quis dizer mais aí, porque não está.
Sentença citra petita, isso revela preguiça também. O juiz vê lá que tem 3 pedidos conexos relativamente autônomo, ele enfrenta 2, esquece de enfrentar 1, sentença é nula. Não no caso de ultra petita, que daí o tribunal, evidente, pode, mas estou dizendo de sentença infrapetita, melhor dizendo, ou traz alguma coisa também que não integrou o pedido deduzido na petição inicial, a sentença citra petita. São anomalias que não podem ser admitidas hoje. E é por essa razão que o legislador volta de uma forma didática a trazer, então, nesse parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, no primeiro momento, seria totalmente despendo, porque o juiz tem que saber aquilo, mas o legislador foi incisivo e traz, como eu disse, modelos de situações, a prioristicamente, revelando que aquelas sentenças não podem ser dadas dessa forma. No tocante ao precedente judicial, cabe ao juiz, pelo menos, mostrar a conexidade íntima entre o acórdão que ele está citando, que ele está se baseando, com o caso concreto, naquele método de cotejo, que os mais jovens, usando uma expressão mais chique, fala distinguish, mas existe, desde o Código 39, a possibilidade, claro, não com essas palavras, mas de fazer o confronto. Sempre houve isso no exercício profissional, de confrontar, então, fazendo-se uma pesquisa, o advogado, por exemplo, que vai elaborar a inicial ou a contestação, de trazer para justificar as suas razões um precedente judicial. Sempre existiu, não é agora. A rigor, e é bom que os jovens especialistas em direito processual, estou terminando, lamentavelmente, porque a minha palestra acaba ficando desmotivada em razão do tempo que nos é dado, que é muito exíguo. Devia ser por distância, Sérgio. Você que mora mais perto, falaria menos. Eu vim mais longe, falaria mais. Assim que é o correto, uma forma justa, seria essa. Não é? Mas os mais jovens se assustam, muitas vezes, com dispositivos novos do Código. A febre antes era ação monitória, depois antecipação da tutela, ou vice-versa. Depois, Marcato e eu escrevemos sobre monitora, talamina, enfim, estou dando só um exemplo, muitos autores e tal. Depois, precedente judicial. Aí a febre do precedente, todos os meus orientandos queriam escrever sobre. Agora é um negócio processual, que existe há 400, é milenar a transação e tudo mais. O Código só centrou lá no artigo 139 de uma forma mais clara. Nós não podemos nos deixar levar, muitas vezes, pelo momento, pela moda, o modismo. E, especialmente, falo isso para os mais jovens, à guisa de conselho, que pretende fazer carreira universitária, enfim, pós-graduação, enfim. Eu digo aos senhores que esse contato é extremamente gratificante, reitero os meus agradecimentos feitos na inicial, cumprimento, em particular, meus colegas, cada um dos senhores, porque é sempre uma satisfação, além da acolhida com fidalguia, pelo menos é uma oportunidade enorme de nós nos revermos, ainda que seja rapidamente, mas temos objetivos comuns, o que sempre acaba sendo muito, muito bom. Muito obrigado.